Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo os Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram o empregado, espancaram a um e mataram a outro, e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número dos que os primeiros, mas eles o trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca leste as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, queridos irmãos e irmãs, aqui na capela Nossa Senhora da Glória, em Vila da Glória, São Francisco do Sul, a nossa diocese de Joinville. Nós queremos então meditar deste final de semana, 27º domingo do tempo comum. Nós vemos que na primeira leitura o profeta Isaías já vai falar da vinha, esta vinha que é o reino de Deus, é o povo de Deus que está aí para ser anunciado, evangelizado. Esta vinha tem que dar frutos. Essa vinha nós somos convidados a cuidar, a levar a palavra de Deus, para que não venha que se perca. É como diz no outra parte do Evangelho, o trigo e o joio, né? Mesmo o joio também tem o seu tempo para que ele também se torne trigo, como a erva daninha, né? Que está no meio do trigo e se confunde na hora da colheita por ser muito parecida. Mas Jesus diz: não arranquem, porque como é parecida pode arrancar também o trigo. Assim também esta vinha, como diz o Salmo, é a casa de Israel, é o povo de Deus. Esta videira que nós somos convidados a cuidar. Por isso que o Evangelho, Jesus vai tratar desta parábola, quando fala que o proprietário, que é Deus, aqui, né, é o próprio Deus, que plantou esta vinha. Então, ela contratou alguns para cuidar dessa vinha. Quem são esses que foram contratados? Aqui na linguagem que Jesus está se dirigindo, aos judeus, sumos sacerdotes,
aos profetas, todos aqueles que fazem parte do povo de Deus, que devem cuidar desta vinha, para que ela dê frutos. Mas eles, olhando toda essa linda plantação, eles tomaram para si e não queriam mais fazer com que esta vinha fosse do proprietário, queria ser sua. Por isso, quando o proprietário manda os seus empregados para receber os frutos, eles matam os outros empregados, e não só um, e vários, diz aqui, foram vários que foram mortos, até o ponto que o proprietário, que é Deus, envia o seu filho. Aqui, o filho é Jesus, que eles, ao ver o filho Jesus, matam, como diz a palavra, né? E espancaram e mataram o dono da vinha, que é Jesus. Portanto, o tempo que aqui se refere, o tempo da colheita, é o tempo da nossa conversão, o tempo de nós voltarmos para o Senhor. Vejam que Jesus fala dessa parábola cumprindo-se na sua vida. Jesus fala para eles e eles não entendem que eles são aqueles que não aceitaram a palavra de Jesus, o evangelho que Jesus veio anunciar. Eles não entenderam que aquele povo deveria voltar para o Senhor, que aquele povo vivia apenas de uma aparência. Quando Jesus entra no templo, vê lá o sacerdote fazendo a sua oferenda, grandes quantias, né? E quando ele jejuava, ele ficava com cara triste: olha, eu estou jejuando, né? Mas no fundo, eles não praticavam a palavra de Deus. Eles perseguiam o pobre, eles não faziam caridade, eles apenas faziam para o seu bel prazer. Para nós também é uma reflexão, porque muitas vezes nós estamos fazendo a mesma coisa que esses vinhateiros. Não estamos sendo homens de fé, mulheres de fé, que anunciam o reino de Deus, que façam com que essa palavra dê frutos. Nós somos chamados hoje a sermos também cuidadores desta vinha, para que a vinha não venha se perder, para que o filho, o verdadeiro dono, quando vier, não seja também por nós deixado de lado, como Jesus foi, torturado, levado à morte. Então, meus irmãos, o reino de Deus, ele se manifesta nos mais pobres, nos mais simples, nos mais humildes, e esse reino Deus quer que cuidemos. Como vai falar na segunda leitura, na carta aos Filipenses, que é uma oração que nós devemos também colocar em prática. Não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai a Deus as vossas necessidades, orações, súplicas, acompanhadas de ação de graças, que ultrapassa todo entendimento. Guardará os vossos corações, pensamentos em Cristo Jesus. Ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude. Praticai o que aprendeste e recebeste de mim, ou o que de mim viste e ouviste, e assim o Deus da paz estará convosco. Aqui é aquilo que Deus quer que sejamos: justo, puro, amável, honroso, que guardemos a paz, que pratiquemos o bem, que sejamos servos do Senhor verdadeiramente, sem pensar somente em nós, né? Mas pensar no outro. Às vezes nós pensamos somente no nosso bel prazer, às vezes agimos com hipocrisia, com egoísmo, e esquecemos do irmão que caminha conosco, que sofre, que precisa de nós, e nós lhe damos as costas. E quando vemos
que temos que colocar Jesus em primeiro lugar, nós o abandonamos na nossa vida de oração, abandonamos a nossa vida de caridade, abandonamos a igreja e deixamos Deus em segundo plano. Para nós, esse evangelho de hoje nos faz refletir, para que nós não sejamos retirados desse povo escolhido que o Senhor hoje quer junto de si. Que nós possamos meditar nessa palavra, entregar a nossa vida ao Senhor, para que Ele cuide de nós e que nós cuide da sua obra, do seu povo, da sua vinha, que é o povo de Deus que precisa ser anunciado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, sempre.